A vida é preciosa. Por conta disso, muitas pessoas elas tentam fazer praticamente o impossível para preservá-la. Muitas vezes vimos que, mesmo passando por várias dificuldades, vários apertos, ninguém quer morrer. Só que esse desejo de viver, ele pode fazer-nos passar do ponto, pode fazer-nos exagerar. Pode fazer-nos fazer coisas que chocam com os padrões de Jeová. Ao passarmos por problemas de saúde que testam a nossa fé, o que cada um de nós precisa fazer? Nesse discurso, queridos irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que cada um de nós precisa fazer para realmente conseguir proteger a sua vida, porém, sem chocar com os padrões justos de Jeová. Qual é o primeiro passo? Nós vamos fazer uma consideração do livro dos Salmos número 90, que foi escrito por Moisés, que vai nos ajudar a ter uma ideia geral sobre que tipo de decisões precisamos tomar ao lidar com tratamentos de saúde que colocam em risco a nossa própria vida ou até que chocam com os padrões do nosso Deus, Jeová. Então, qual é o primeiro passo, queridos irmãos? Precisamos aceitar a nossa realidade. Como assim? Veja as palavras de Moisés no livro do Salmo número 90, versículo número 10. Salmo número 90, versículo número 10. A duração da nossa vida é de 70 anos ou 80 para os mais fortes. Porém, esses anos estão repletos de dificuldades e tristeza. Passam depressa e rapidamente desaparecemos. Conseguiu notar qual é a nossa realidade? Infelizmente, como seres humanos imperfeitos, nós não conseguimos viver por muito tempo. O que a medicina fala sobre isso? Hoje em dia, a medicina, ela tenta estudar, tenta pesquisar várias e várias vezes sobre como melhorar o nível ou a duração da vida de um ser humano. Muitas vezes, eles até mesmo que a pessoa morra, colocam as pessoas em determinados lugares com a perspectiva de que a medicina vai avançar e depois vão ressuscitar essas pessoas e assim por diante. Porém, quando nós olhamos para esses avanços da medicina, como cristão, talvez nós começamos a acreditar que é possível fazer alguma coisa para proteger a nossa vida e viver cada vez mais tempo. Mas quando nós olhamos na parte final do versículo número 10, aí aparece a nossa dura realidade. Moisés disse: rapidamente desaparecemos. Se quisermos viver mais tempo, queridos irmãos, o que é que precisamos fazer? Nós precisamos de duas coisas: de Jeová e da nossa confiança nele. Por quê? Por favor, veja o livro dos Salmos número 90, versículos número 2. Esse texto vai nos ajudar a ver por que precisamos de Jeová e da nossa confiança no nosso Deus. Salmo número 90, versículos número 2. Esse texto diz o seguinte: antes de nascerem os montes ou de teres formado a terra e o solo produtivo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Conseguiu perceber porque para viver mais tempo precisamos confiar em Jeová? O salmista disse: Jeová sempre existiu. Assim como os números são infinitos, Jeová nunca teve um início e nunca terá um fim. Assim como ninguém sabe quando o tempo começou a ser contado e ninguém sabe quando o tempo vai acabar, Jeová é eterno. Jeová sempre existiu.
Essa ideia muitas vezes pode fazer confusão na nossa mente, e isso é normal, porque nós somos seres humanos imperfeitos e temos limitações. Mas ao olhar para os avanços da medicina e ao olhar para o nosso Deus que sempre existiu, já sabemos que para vivermos mais tempo precisamos confiar em Jeová. Por outro lado, quando nós percebemos que a duração da nossa vida é apenas 80, 70 anos, nós conseguimos ver claramente que não adianta fazermos o impossível para tentar viver mais tempo. Nós vamos fazer o possível, não o impossível. Porque, queridos irmãos, quando começamos a tentar fazer o impossível, podemos cair no erro. Podemos começar a confiar tanto nos seres humanos e acabamos deixando de lado os padrões de Jeová. Mas além de Jeová ser um Deus eterno, existe um segundo motivo que nos ajuda a confiar em Jeová se quisermos viver mais tempo. Talvez você se pergunte qual será esse segundo motivo. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo número 91, versículos número 16. Salmos 91, versículos número 16. Jeová diz: vou saciá-lo com vida longa e fazer com que veja os meus atos de salvação. Conseguiu perceber por que é mais prático confiar em Jeová caso queiramos viver mais tempo? Porque é Jeová quem dá a vida eterna aos que confiam nele. Queridos irmãos, por mais que nós nos esforcemos, apesar dos avanços significativos que a medicina tem tido, eles nunca vão conseguir nos dar a vida eterna. Só Jeová tem essa capacidade. Só Jeová pode dar a vida eterna, porque Ele é o nosso Criador. Jeová, Ele sabe o que precisamos para viver para sempre. Quando nós olhamos, por exemplo, na imagem do nosso manual de atividade, logo na página número 8, nós percebemos que uma situação em que um irmão testemunha de Jeová está a ser pressionado para aceitar um procedimento de saúde que choca com os princípios da Bíblia. É interessante que ele já está doente, está debilitado, numa cama de hospital, e tarde da noite, como mostra o relógio à parede, o médico aparece a tentar pressioná-lo a fazer alguma coisa que prejudique a sua relação com Jeová. Você consegue perceber qual foi a resposta que o irmão deu? É só olhar para a mão e a face do irmão. Ele deixa claro que não concorda com isso. Ele deixa claro que tem aversão por fazer alguma coisa que choca com os princípios de Jeová só para salvar a sua vida que é temporária. Qual é a lição que nós aprendemos, queridos irmãos? A nossa vida é curta. Jeová é eterno e Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Portanto, você ainda lembra o que nós aprendemos? Como vimos lá no início do nosso discurso, a vida ela é realmente muito preciosa, queridos irmãos. E é normal, como testemunhas de Jeová, fazermos alguma coisa para proteger a nossa vida e a nossa saúde. Porém, queridos irmãos, nós devemos ter cuidado para não passar a linha. Nós não queremos exagerar. Nós não queremos, na busca da saúde, de uma vida melhor, fazer coisas que chocam com os padrões justos de Jeová. Assim como Moisés disse no Salmo número 90, nós queremos lembrar que Jeová sempre existiu. E Ele é o único que tem a capacidade de realmente nos dar a vida eterna. Portanto, lembre-se sempre, essa vida é passageira, mas Jeová é eterno. E Ele nos dará a verdadeira vida no futuro.